Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Praticando Espiritismo. Eu sou Lelo Almeida, criador da página Chico Xavier e Amigos, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da política, da fanatização política, dessa polarização e a interferência que isso tem tido nas comunidades espíritas, né, nas casas espíritas, nas páginas de Facebook, de Instagram, da, do movimento espírita, né? Tudo isso que tem acontecido ultimamente, esse movimento, tá? Antes de começar, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, curtir, deixe o seu comentário, sugestão do próximo vídeo, tá? Colabore, gente, porque, segundo o Emmanuel, a melhor caridade, a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a própria divulgação. Então, faça essa mensagem chegar a mais pessoas, tá? Então, pessoal, eu tomei a iniciativa de gravar esse vídeo porque quando estava próximo às eleições no ano passado, eu sou um pouco alheio às redes sociais, tá? Então, não sou muito de passar horas e horas nas redes sociais, não. Mas eu estava sentindo muita perturbação, assim, espiritual, vamos dizer, né? Os ânimos das pessoas exaltados. E eu resolvi acessar as minhas redes sociais e ver, através das coisas que eu curto dentro da doutrina espírita, pessoas que eu sigo, ou que são expositores espíritas, palestrantes, médiuns, páginas com a temática espírita, né? Eu fui atrás de uma mensagem espiritual, uma coisa que me orientasse naquele momento. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi todo o movimento espírita, quase, envolvido na eleição. Gente, tomando partido de um, tomando partido de outro. Sinceramente, eu achei um absurdo. Como pode isso acontecer? Como pode a gente misturar a doutrina espírita, uma coisa tão sagrada, tão pura, que Kardec teve tanto cuidado com a elaboração, a codificação da doutrina, como nós podemos sujá-la dessa forma, misturá-la com coisas materiais, temporais, uma política partidária. Como chegamos a um ponto desse, hein, gente? Um absurdo. E assim, aí eu comecei a investigar e vi que em determinadas casas espíritas, passistas estavam dando passes e orientando, dando no momento do passe, dizendo à pessoa para livrar do comunismo, a outra livrar do fascismo, o palestrante espírita falando em comunismo, falando do fascismo. Nossa, gente, a que ponto chegamos? Eu fiquei muito decepcionado com isso, porque eu jamais imaginei que a nossa invigilância, nós que somos espíritas, que somos adeptos da fé raciocinada, numa doutrina que Kardec usava o bom senso acima de tudo, que Kardec tinha aquele método didático, disciplinado. Como nós podemos ter sido tão invigilantes a esse ponto? Como nós podemos deixar que a pureza da doutrina fosse atingida dessa forma? Porque eu vou dizer uma coisa, às vezes a pessoa tem um perfil, né? Eu não quero citar nomes, eu não quero criar polêmica, tá? Mas vamos supor, a pessoa é um expositor espírita e ele tem um perfil dele particular no Facebook, por exemplo. E aí ele acha que ele tem a liberdade, é um direito que ele tem de expressar a sua opinião. Só que ele não percebe que 95% daquelas pessoas que seguem, curtem aquele perfil dele, que é pessoal, seguem como eu seguia, pela admiração, pelo trabalho doutrinário, da doutrina, sabe, a divulgação das coisas espirituais, e não preciso que ele me dê nenhuma orientação política, por exemplo, tá? Então, a partir do momento que a pessoa faz isso, utiliza um perfil pessoal para se misturar com a política, para dizer eu apoio o candidato tal, porque não sei o que, o candidato tal, a partir desse momento, essa pessoa, para mim, infelizmente, eu tive que deixar de seguir, porque a pessoa não pode usar o seu perfil, apesar de ser pessoal. Infelizmente, a sociedade, de uma maneira geral, não entende que o movimento espírita não tem uma hierarquia, vamos dizer, não tem um bispo, não tem um padre, não tem um papa, não tem nada disso, tá? E não tem nenhum representante oficial
aqui entre o nosso plano físico da doutrina espírita. Isso não existe. A doutrina espírita ela convida todos ao estudo, convida todos ao uso da razão, do discernimento. Então ela não pertence a ninguém. Ela não tem sede em nenhum lugar. Ela não tem papa, ela não tem bispo, ela não tem padres, não tem freira. Mas infelizmente as pessoas que são alheias, não conhecem ou conhecem superficialmente, enxerga nessas pessoas um representante da doutrina espírita. Então é uma responsabilidade muito grande uma pessoa, um expositor, um médium conhecido, uma página de grande alcance da temática espírita, se envolver com política. Então eu acho realmente que foi um absurdo, enfraqueceu muito o movimento, porque muita gente deixou de seguir, eu pelo menos deixei de imediato, e até hoje eu faço isso. Quando eu entro nas redes sociais e vejo determinado expositor, determinado médium orientando politicamente, então eu acho que ele se desviou do que ele tem que fazer. Ele esqueceu e se deixou dominar por uma paixão que é a política, né? Então, por favor, façam a mesma coisa. Comecem a se desconectar dessas pessoas para poder você não perder a pureza doutrinária. A doutrina é dos espíritos, ela foi codificada por Allan Kardec. E nenhum representante humano tem autoridade para falar em nome dela, tá? Então é muito importante a gente alertar que existem muitas páginas, muitos perfis que estão usando da notoriedade que tem nos meios das redes sociais para influenciar, interferir no livre-arbítrio. Isso é um crime dentro da doutrina espírita. A gente não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. A gente só pode orientar alguém caso alguém venha nos pedir uma orientação. A gente não pode impor a nossa posição política usando um perfil, mesmo que seja pessoal. Mas a pessoa tem que ter consciência de que 90%, 95% das pessoas que seguem aquele perfil pessoal não são dos seus círculos de amigos, são admiradores que seguem, curtem, acompanham, porque admiram o trabalho dentro da doutrina. Então, essas pessoas praticamente colocaram tudo por água abaixo. Então, a doutrina espírita hoje está muito mais enfraquecida do que há anos atrás, porque as casas espíritas estão divididas, muitas pessoas deixaram de frequentar as casas espíritas porque foram tomadas por esse partidarismo, por essa ideologia, por essa coisa odienta de estar no meio do espiritismo, já que o espiritismo prega pela paz, pela fraternidade, pela prática do bem incansavelmente a todos, sem distinção ideológica e sem distinção política. Então, eu gostaria de pedir a você, se você quer realmente estudar seriamente a doutrina dos espíritos, se desvincule imediatamente de qualquer perfil que esteja associado à política, porque, como disse Jesus, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, nós não podemos misturar de forma alguma. E eu peço encarecidamente a essas pessoas que estão fazendo essa prática, que reflitam e retomem um caminho correto, o caminho que Jesus espera de todos nós, que nós possamos colaborar com a divulgação da doutrina dos espíritos e não misturá-la com elementos de política, tá bom, pessoal? Então esse vídeo foi mais quase um desabafo da minha parte, porque eu fiquei muito indignado e eu espero que vocês compreendam a minha indignação, porque eu jamais poderia imaginar que o movimento espírita, como um todo, chegasse a esse ponto. Aderisse a fanatismo, a ideologias, coisas desse tipo. Então é isso, gente. Então, deixe a sua opinião também, o que vocês acham de tudo isso, com respeito, logicamente, tá? Para não ser excluído o seu comentário, tá bom? Então é isso, pessoal. Por favor, não intoxiquem a doutrina com elementos políticos. Não tem nada a ver. A doutrina é dos espíritos e ela está muito acima de qualquer coisa
que seja ideologia terrena, política terrena, de interesses de pessoas terrenas. Ela está a trabalho de Jesus, tá? Então vamos respeitar a nossa doutrina e vamos tratá-la com muito carinho. Afastem-se de qualquer fonte que queira induzi-lo politicamente ou ideologicamente, tá bom? Você é livre e é assim que a doutrina espírita quer que a pessoa seja livre, com discernimento, com o uso das suas faculdades mentais a pleno vapor, no uso da razão. É assim que Kardec codificou a doutrina e é assim que ela tem que ser, tá? Um grande abraço, gente, e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.